Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou de volta trazendo mais um convidado especial para a gente conversar, entender um pouco mais a fundo sobre alguma área do esporte. Hoje a gente vai falar sobre gestão de performance de atletas de futebol, desde a preparação física, toda a preparação ali da saúde do atleta de forma individualizada. E para isso um convidado também muito especial, ele que está lá na Espanha, eu estou aqui no Brasil. Ele está diretamente da Espanha para a gente falar um pouco mais de como é este trabalho. Vários profissionais atuam com gestão de performance individual com atletas de futebol e também de outras modalidades. E aqui a gente destaca alguns profissionais de sucesso. Marcel Duarte, ele que, vou falar aqui o currículo dele de forma breve para vocês, ó, é especialista em fisiologia, em treinamento e em gestão. Atualmente ele atua com o atleta Rodrigo, do Real Madrid, da seleção brasileira. É um gestor de performance aí que trabalha há bastante tempo e tem muito conhecimento para compartilhar. Então espero que vocês gostem desse papo de hoje. Marcel, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, João, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar do seu canal, do seu podcast. E vamos trocar ideias, vamos conversar um pouco sobre essa nova área que a gente está desenvolvendo agora aqui, não só aqui no mundo, né? E o que a gente puder contribuir, estou aqui muito feliz em poder participar. Legal. Para quem está ouvindo a gente no Spotify e Apple Podcasts, coloque aí o favorito, deixe também a sua curtida. E quem está no YouTube assistindo a gente, se chegou pela primeira vez, se inscreva. E se você já é inscrito, deixe seu comentário e também deixe o seu like, é muito importante. Marcel, muitas pessoas que trabalham diretamente com futebol já conhecem um pouco como que é esse trabalho de gestão de performance de atletas. Inclusive, muitos dos preparadores físicos e até futuros preparadores físicos, né, os estudantes de educação física já almejam e tentam ingressar nessa área que está crescendo muito, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Então, eu queria saber o que você faz atualmente, como que é esse trabalho que você desenvolve aí na Espanha, para que o pessoal já inicie o nosso podcast entendendo um pouco mais. A gente desenvolve uma gestão ao atleta, né? Tanto na área da performance como na área da saúde, com todas as áreas que cruzam, né, esse determinado nome performance, a gente tentar aliar, né, fazer uma gestão mais holística para que a gente consiga sempre poder ministrar mais informações ao atleta, poder, no caso, ajudar ele nas áreas que cruzam, né, a performance. A performance pode cruzar a preparação física, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a parte fisiológica, a parte de dados. Então, a gente faz a administração dessas informações. Em alguns momentos, a gente atua direto nesses campos, né, de maneira prática, e a gente tenta fazer com que essas informações elas rodem de uma maneira limpa para poder ajudar o atleta a performar dentro de campo. E esse trabalho necessariamente tem que ter uma formação em educação física, ou não necessariamente? Não, não necessariamente, porque a gestão em si, ela não necessita geralmente de você ser um profissional da saúde de uma determinada disciplina, né, no caso. Então pode, de repente, ser um fisioterapeuta que pode fazer essa gestão, só que ele tem que interagir com as outras áreas, né, todas que cruzam a performance, que ele tenha a liberdade, né, de atuar e se comunicar, para que essa informação seja gerida, seja distribuída entre as áreas, para que todos os processos possam melhorar e ajudar o atleta dentro de campo. Então nós temos aqui também muitos ouvintes que estão na área de nutrição, na área de Também, fisioterapia, então é interessante entender que não é exclusividade dos preparadores físicos. É o que você disse, sendo preparador físico, né, formado em educação física, você consegue agir naquela área, mas é importante você também gerenciar, ter contato com outros profissionais. É como se fosse uma pequena equipe multidisciplinar que é organizada para trabalhar com atleta? sim, sim, porque a performance em si não é só você treinar o atleta, você tem que fazer um trabalho de recuperação adequado, um trabalho de estabilização adequado, você tem que fazer com que ele tenha uma alimentação adequada, que ele tenha também um equilíbrio emocional adequado. Então, é tudo que gere, tudo que cruza a performance é o que a gente tem que buscar o maior número de informações e entender
também, para saber se comunicar. A área médica também, né? Para que a gente consiga desenvolver relatórios e entender o atleta como um todo, para a gente poder ministrar essas informações e gerar o resultado que ele precisa, né, dentro de campo, no caso. E você, Marcelo, atualmente, aqui no início do nosso episódio, eu comentei que você atua como um atleta de seleção brasileira, um grande nome, que é o Rodrigo. Se você também trabalha com outros atletas, e como que foi a sua carreira, desde ali a iniciação, quando você começou a trabalhar com o esporte, com o futebol, até chegar ao cargo aí e trabalhar como gestão de performance, até para a gente entender os caminhos. De repente, você pode também ser aí, um norteador, né, um espelho para que outros profissionais também possam seguir essa área. Eu sou formado em educação física, né? Foi a minha primeira graduação. Sempre tive uma paixão pelo esporte, né? E acho que um ponto que também chama muita atenção é você ser competitivo, né? Porque o esporte em si é uma competição, não tem como. E depois dessa formação, eu comecei a trabalhar mais envolvido nessa área de preparação física, né? De uma maneira mais baixa, bem na iniciação. E ali eu fui tendo contato com o futebol, né? E quando eu acabei de me formar, eu fui fazer minha primeira pós-graduação em fisiologia do exercício, eu recebi um convite para trabalhar no futebol, mas de uma maneira bem naquela parte de estar estagiando, de estar conhecendo as áreas, né? Fui gostando. Nisso, me formei em fisiologia, depois me formei em treinamento esportivo, depois fui me formar em gestão de pessoas, gestão estratégica de negócio. E eu fui montando um negócio, né, que seriam, que a gente fala que são estúdios personalizados. E conforme eu fui desenvolvendo esse projeto, veio uma procura grande de atletas e a gente foi desenvolvendo esse tipo de trabalho e depois eu fui interligando outras áreas dentro desse estúdio, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia. E a gente começou a dar, no caso, essa visão holística para o atleta de todos esses serviços e a gente foi colhendo resultados e entendendo que o atleta performava mais, melhorando cada detalhe em cima das avaliações que a gente fazia. Isso foi era no Brasil? Isso no Brasil, na minha cidade, em Santos, né, no estado de São Paulo. E nisso a gente foi ganhando corpo, a gente foi entregando muitos resultados e esses resultados os atletas se falavam em si e a gente foi trabalhando com mais atletas, mais atletas, mais atletas e entregando isso. E isso já era uma gestão, né, da performance do atleta, mas não de uma maneira que nem hoje todo mundo descreve, né? E no final das contas eu recebi o convite para trabalhar individualmente com o atleta e foi quando eu vim para cá. E hoje você trabalha apenas com um atleta ou tem mais atletas que você também desenvolve o trabalho? Não, não, hoje eu trabalho só com ele, eu sou exclusivo dele, o convite foi especificamente para ele, e isso gera uma demanda também, né? Às vezes você consegue até, acredito eu, atender outros atletas como um dia atendi, mas você não consegue aprofundar tão especificamente como um trabalho individual, que demanda um cuidado, demanda uma atenção, os processos são diários, você tem que ter uma comunicação entre as partes, principalmente, né, no clube onde ele joga, e isso demanda tempo de estudo, demanda tempo de análise e por aí vai. Realmente é um trabalho ali dedicado, já que você tem que gerir toda a carreira profissional voltada para a saúde e performance do atleta, então realmente necessita de ter esse foco. Talvez, como você disse, no início, né, principalmente o profissional que está nos ouvindo, está começando, está ingressando nessa área, é interessante, né, utilizar também de outros atletas de níveis diferentes, como você disse, né, que atua na base também, para que assim você consiga ter êxitos e evoluindo dentro da para ser um diferencial também dentro da profissão. Eu queria saber também, Marcelo, em relação aos atletas. Aqui no Brasil, por mais que a gente veja um crescimento nos últimos 2, 3 anos, mas ainda há certos atletas que não conhecem esse trabalho, ou alguns apresentam resistência. Creio que na Europa já seja um pouco mais aceito esse trabalho de ter, além do preparador físico do clube, você também ter um profissional fora do clube.
Como que é a aceitação por parte dos atletas? Como que você percebe isso no cenário europeu e também no cenário brasileiro? Eu vejo que isso já é uma cultura no Brasil, não só aqui no Brasil, acredito que às vezes no Brasil é um pouco mais forte, né? Porque o brasileiro em si, o jogador é muito esforçado, né? E a única coisa que às vezes ele não entende é que um profissional pode gerir todas essas informações da necessidade, né, do atleta e poder, no caso, orientar ele quais são as áreas que ele tem que melhorar para que ele possa performar, que ele equilibre todas as regiões que ele tem que ter, todos os locais que ele tem que desenvolver. Então, aqui fora, isso já acaba se tornando, vamos colocar assim, que no meu profissional, como se fosse não é uma necessidade, mas uma obrigatoriedade, né? Os níveis de futebol são diferentes, né? Não podemos comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu por questão de N coisas, né? Não só o material humano, mas um business como completo, né? E se há necessidade de você sempre, né, poder estar melhorando 1% em todas as áreas que envolve você entregar dentro de campo. Então, eu não vejo que é só o europeu, eu vejo que o brasileiro ele já tem essa procura desde pequeno, porque eu trabalhava com muitos atletas da base, e esses atletas da base vêm performando até chegar, né, numa equipe profissional, e isso é uma coisa que futuramente e hoje já é uma necessidade. Então, o esporte é muito forte, né? O esporte te cobra cada vez mais, né? Os níveis físicos vão aumentando a cada temporada e você precisa ter uma pessoa que possa te orientar, que possa te auxiliar, né? Em não se machucar e desenvolver uma preparação física que seria uma performance mais global. Interessante porque quando a gente pensa em preparação física de atletas de futebol, até para o mercado de trabalho ele fica um pouco limitado, pensando no número de clubes que existem no Brasil e em outros locais também, e o número de pessoas que saem da graduação. A gente está falando mais da profissão do preparador físico, né, que talvez seja o grande número, né, de profissionais que estão na gestão de performance, seja preparador físico, claro, como você disse, há outras áreas de atuação também. Então acaba que é uma possibilidade de aumentar também a possibilidade de atuação de profissionais, de repente também de nutricionistas, de outros profissionais dentro dessa área. Você vê ainda como uma chance de crescimento, embora hoje a gente já tenha vários profissionais, o cenário para os próximos 5 anos, você vê um aumento de atletas contratando gestor de performance? Eu também vejo que muito também dita a economia do mercado, né? Porque se a gente for parar para pensar, os jogadores que estão na base às vezes não têm condições de pagar um serviço desse, pelo menos em ter um gestor, né, individual, mas de repente contratar um serviço de um estúdio, de uma clínica ou de uma equipe multidisciplinar que possa prestar uma assessoria, né? Que às vezes o atleta acha que não está rendendo dentro de campo porque está treinando pouco, e às vezes não é isso, está se alimentando errado. Vamos colocar que de repente o atleta não está conseguindo melhorar seus níveis de força, de repente não é pela alimentação, é pela falta de sono. Então, existe muitas lacunas que você deve estudar, né, no caso, para você poder orientar esse atleta. Então, tipo, entra a medicina, entra a fisioterapia, entra a psicologia, às vezes o atleta não está conseguindo suportar a pressão, né? Que às vezes vem uma pressão externa para que ele performe, para que ele gere resultado, e isso pode atrapalhar dentro de campo. Pode ser também que a falta de uma informação física adequada, isso faça com que ele se machuque muito, e enfim. Então, o que eu só vejo é que isso já existia de uma forma mais unilateral de cada área, só que hoje eu vejo que as áreas estão se unindo e criando, no caso, né, esse tipo de serviço novo. Daqui a 5 anos, eu acho que isso vai estar em níveis muito mais elevados, né? Mas tudo depende também da economia do mercado, mas que tem muito campo para desenvolver, sim.
mas que também você tem que desenvolver muitos conhecimentos para poder auxiliar em todas essas áreas. Você necessariamente não necessita ser um especialista, mas você tem que ter um mínimo de bagagem para conversar com as outras áreas, com os outros profissionais e gerir essa informação para que você possa ajudar o atleta e não atrapalhar ele. Exatamente, né, ter esse conhecimento de outras áreas, porque quando a gente pensa assim: "Ah, o gestor de performance ele atua diretamente com o atleta para melhorar a saúde e performance do atleta". Só que você, além de entender da sua área, você tem que entender um pouco das outras áreas, ou pelo menos entender dialogar com profissionais das outras áreas. E o que a gente vê muitas vezes, tanto de profissionais que saem da graduação ou almejam entrar no esporte, eles se limitam muito às suas capacidades técnicas, né, suas competências dentro daquela área de atuação, e às vezes negligencia muito compreender como é essa relação interpessoal com outras áreas, com outros profissionais. Então você vê que é o ponto principal, depois das habilidades técnicas, é saber gerir pessoas para ser um gestor de performance? Sim, sim. As habilidades técnicas que eu digo são básicas, né? São básicas para você poder atuar em algum mercado de trabalho. Mas a gestão vale de uma experiência, vale de você ter um pouco mais de bagagem em todas essas áreas que você vai fazer essa gestão, que você vai fazer essa troca de informação, né? Você vai fazer com que isso seja, que você tenha alguns problemas que tenha que ser resolvidos e buscar soluções, mas que você saiba onde você vai conseguir buscar, onde de repente pode ter as possíveis falhas, né? E não é simplesmente só gestionar dados físicos em si, né? Os dados físicos em si é o final da conta, né? Só que como é que você consegue chegar num resultado positivo? Então, essa fórmula você tem que desenvolver um conhecimento mais abrangente, não tão específico, porque você não vai ser um especialista daquela área, mas que você possa ter um mínimo de gabarito para poder discutir com os profissionais e trazer soluções para o atleta que você toma conta. E tô fazendo essa pausa no nosso episódio para dar 2 recados importantes para você que está acompanhando este episódio do nosso podcast. O primeiro é que, se você está no mês de maio ouvindo o nosso podcast, dê uma olhada nos cursos que estão em aberto para você se inscrever no Ciência da Bola. São cursos muito interessantes que você pode fazer de casa. Abrimos vagas para as novas turmas, então é muito importante que você possa conferir. Se você está em junho, veja os cursos que estão em junho, e cada mês que você estiver, acompanhe, porque sempre trabalhamos com turmas, então é importante que você veja o curso daquele mês para se inscrever, tá bom? Outro recado importante é que durante o nosso episódio você vai visualizar aqui na tela, para quem está no YouTube, um QR Code especial para que você possa fazer uma doação para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então, em parceria aí com o Instituto Vaquinha, está na tela um QR Code para que você possa ter acesso a como fazer doações, tá bom? E também no primeiro comentário fixado aqui do episódio e na descrição um link para que você veja a possibilidade de ajudar as vítimas dessas enchentes que assolaram aí a região sul do Brasil. Muito importante, caso você já tenha doado ou em outra instituição, ótimo, a gente está batalhando para que possamos aumentar cada vez mais aí esse apoio para as pessoas que tanto precisam nesse momento. Esse é o episódio 144 do podcast Ciência da Bola. Estou conversando com o Marcel Duarte, a gente está entendendo um pouco mais como é o trabalho de gestor de performance com atletas de futebol de forma individualizada. Marcel, que atua diretamente com o atacante Rodrigo, do Real Madrid e seleção brasileira, explicando um pouco como que é essa atuação dentro do cenário esportivo. E aí eu queria saber, Marcel, até para a gente entender um pouco mais, o link com o clube. Então, no caso, você tem o link tanto com o Real Madrid, com profissionais do Real Madrid, quanto também atletas com profissionais da seleção brasileira, já que o Rodrigo é frequentemente convocado para a seleção. Como que é esse link entre o gestor de performance e o profissional de preparação física, de outras áreas do clube, da seleção brasileira, se há esse diálogo, se parte do clube também essa conversa, se parte do gestor, porque talvez seja aí um dos desafios que muitos profissionais que querem trabalhar de forma individualizada, talvez possam enfrentar essa comunicação. O que a gente tem que entender, em primeiro de tudo, é que sempre o clube, o empregador vai dominar o cenário, sempre, sempre. Não somos nós, são eles. E nós prestamos um serviço complementar, né, ao clube e principalmente, no caso, ao atleta.
O clube sempre vai ter um pouco de receio de saber o nível de conhecimento do profissional que está lá fora, né? Porque ele já tem uma programação, ele já tem uma filosofia de trabalho, e isso em si demanda conhecimento, né? E quando você coloca mais uma pessoa no processo, e essa pessoa no processo ela não é um funcionário do processo, simplesmente ela é um funcionário do atleta em si, isso gera dois tipos de informação numa mesma empresa, numa mesma pessoa. Então, não tenho como eu ter um objetivo, o clube ter outro e desenvolver em uma pessoa. Então, o clube sempre vai ter um pouquinho de receio de entender esse conhecimento dessa pessoa, se está no mesmo nível, né, no caso, e isso é um namoro, né? Ele vai querer te conhecer, você vai passar o seu currículo, as suas informações, ou o que você já desenvolveu com o atleta. Ele vai te perguntar algumas coisas, você vai entregar outras. Aí as informações vão vindo aos poucos e você vai entregando, no caso, resultados de campo e isso vai se desenvolvendo pouco a pouco. Cada clube trabalha de uma forma, a seleção também trabalha de outra forma. E o mais importante é você tentar alinhar ao máximo que você possa contribuir com o atleta perante a quem manda, né, na programação principal do atleta. Então você sempre vai ser um dado complementar que às vezes pode, de repente, até trabalhar um pouco mais, né, dentro da estrutura, porém, né, no caso, essa comunicação vai muito do nível do seu conhecimento e também da situação que você entrega junto do atleta, para que o clube entenda que você está ali para ajudar e não para poder, de repente, sei lá, atrapalhar o cenário que eles querem desenvolver, no caso, para a equipe, né? Então há essa comunicação, esse controle também, né, para compreender quem que é esse profissional que vai estar trabalhando diretamente. Os atletas normalmente eles acabam também desenvolvendo o conhecimento um pouco mais dentro da sua performance, ele começa a entender quando ele tem esse apoio de um profissional de gestão? Sim, porque a partir do momento que ele procura, às vezes pode ser no primeiro momento porque um outro atleta tem, né? Mas a partir do momento que ele começa a entender, né, o que esse profissional vai desenvolver e, e isso é mostrado para ele não só através de sensações, mas através de relatórios, através de números. E a mesma coisa é a troca dos relatórios com o clube. Então, o clube entende, passa para ele que, no caso, a performance está melhorando através disso, através daquilo. Não estou querendo ser tão específico, tá? Ser muito técnico nessas informações. Estou querendo ser um pouquinho mais abrangente para os profissionais entenderem, né, que a gestão ela vai muito mais além do que um cardápio, do que uma periodização. Ela vai através de uma troca de informações, no caso. Então, nesse quesito, ele vai começar a ter acesso a essas informações, ele vai ter, no caso, as suas percepções, e isso vai ditar, né, no caso, o quão é necessário para que ele melhore seus níveis em geral, para, no caso, dar valor a esse serviço que ele está contratando ou não. E a rotina de um profissional de gestão de performance de atletas? Como que você organiza a semana, além do contato, né, com o atleta, com os treinos que às vezes acontece, né? Tem que ser sempre ali no quando ele estiver na cidade ou você também viaja para o local onde o atleta vai estar jogando, por exemplo, em competições, e se há reuniões com outros membros, né, ou de repente ali nutricionista, se você faz reuniões coletivas ou reuniões individuais com esses profissionais, para a gente entender como que é essa rotina até que para se organizar o trabalho com o atleta de gestão de performance. Hoje não se tem um modelo definido, né? Porque ainda é uma profissão que todo mundo fala, mas hoje, propriamente dito, o clube em si, ele, ele ainda não entende quem é esse profissional, quem é esse cargo, né, dentro da estrutura. Você vê muito pelas redes sociais, você vê muito em podcasts, mas se você for para reparar, são pouquíssimos que são compreendidos pelo clube como um profissional, né, no caso disso.
Por que eu digo que não se tem um modelo? Porque cada clube trabalha de uma forma, né? Cada seleção trabalha de uma forma, e, e cada atleta tem sua empresa. Então, tem seu departamento de imagem, tem seu departamento, enfim, né, de relações. E nesse caso, cada um monta o modelo. Então, tipo, vamos dizer que, sei lá, tem alguém que assessora através de planilhas. Eu, no caso, eu assessoro diariamente. Eu não tenho horário de trabalho, é um trabalho 24 por 24, 7 por 7, e é onde a gente vai tendo uma rotina, porém, isso tudo vai de acordo com os campeonatos, com o número de jogos. Às vezes, tem clubes que permitem a viagem desse profissional, tem clubes que não permitem, e isso por aí vai. Então, o que é mais compreendido é assim, é você entender o que o seu atleta tem de áreas dentro dessa performance, você tentar compreender como vai ser a comunicação com essas determinadas áreas, tentar entender se tem uma defasagem ou não, e você criar planos individuais, processos individualizados, para que você consiga, da onde você está, aonde você quer chegar, e você entender realmente se em todas as áreas isso tem, né, um desenvolvimento ou não. E no caso, o resultado do atleta dentro de campo vai ditar muito sobre isso, e o clube em si vai ficar contente porque ele entende que você é um serviço essencial. Então, basicamente é isso. Mas cada profissional trabalha de uma forma, eu trabalho de uma forma diferente. Nem tudo eu posso falar, mas basicamente a estrutura da gestão seria essa. É um trabalho 24 por 24, 7 por 7, quando você trabalha para um atleta só, e é onde você tem que desenvolver todas essas informações para facilitar, né, no caso, a performance dele dentro de campo. Bem claro nas suas explicações, até porque muita gente que quer ingressar na preparação física, qualquer outra área dentro do futebol, quer se espelhar em alguém, mas também quer receitas prontas, modelos, e não necessariamente é assim que a gente encontra os melhores caminhos, né. Então, muito bom você citar que depende muito do clube, do local, do nível do atleta, da idade do atleta, né, da categoria. Então bem interessante para que o profissional possa trilhar, entender como funciona o macro, mas aí o meso e o micro, cada um vai conseguir adaptar dentro da sua realidade. Também nem tudo são flores, né, Marcel? Assim como a gente já entrevistou aqui vários profissionais de outras áreas também do esporte, a gente explica um pouco como funciona, traz ali os benefícios, principalmente ali o objetivo de carreira, para o profissional também evoluir, mas também há desafios, assim como qualquer outra área, qualquer profissão, há desafios. E você poderia citar alguns desafios, por exemplo, que são enfrentados pelo gestor de performance no trabalho com o atleta diretamente? Acho que a primeira coisa é o lidar com as pessoas, né? Porque cada pessoa funciona de uma forma, né? Eu, na minha carreira, quando eu me formei como gestor estratégico estratégica de negócios, eu vi que me faltava algo, né? E esse algo era um pouco da relação com os clientes, né? Cada cliente funciona de uma forma, cada cliente responde de uma forma, que no caso eram atletas. E quando eu fui entender isso, eu não tive isso na faculdade, não tive isso em nenhuma, né, no caso, disciplina, e eu fui buscar esse desenvolvimento. Então, hoje, se eu vejo uma das maiores, eu não digo dificuldades, mas um dos maiores desafios é você se colocar no lugar do outro, né, no caso do atleta, e entender que não é só sobre cobrança, né, que é sobre você estar ali para ajudar, que você não está ali para julgar, que você não está ali só para cobrar, né, e também dentro da equipe, porque você lida com outras pessoas que também fazem parte de outros departamentos, e isso fazer com que você gire um bem-estar na estrutura para que o atleta possa fazer com tranquilidade tudo que você tem que desenvolver junto com ele. Então, acho que esse foi o meu primeiro ponto. Segundo ponto, falar outras línguas, né? Porque às vezes a informação mais rápida ela não está no português, ela pode estar no inglês, no castelhano e por aí vai.
Então, só de você ter esse conhecimento de outra língua vai fazer com que você vá buscar uma informação mais limpa, mais direto da fonte, né? E isso te facilita. E acho que, se eu posso citar mais alguma coisa, é você tentar buscar mais experiência. Então, o que seria mais experiência? Eu trabalhei no início da minha carreira muito gratuitamente, né? Prestando estágios em setores diferentes, em clínicas de fisioterapia, em consultórios de nutrição, até em consultórios médicos ligados à área do esporte, ter um contato direto, né, com psicólogos para poder compreender como é que é o trabalho deles, porque isso, no geral, vai te facilitar você entender o que você pode atuar, o que você pode se comunicar e, de repente, o que você pode ajudar, né, no caso, para chegar numa área dessa de gestão. E acho que a última, que é uma coisa assim, que é DNA, né? É você, tipo, ser competitivo por resultados positivos, né? Porque o esporte te pede isso, né? E se você for muito apático, se você, né, não ornar com isso, acho que esses são os conselhos que eu poderia dar, né, no caso, e estudar constantemente, buscar informação constantemente, fazer network, né, no caso, porque isso tudo vai te dar experiência para lidar e você subir degraus ou ter um maior número de oportunidades para você poder fazer o que você quer ou o que você gosta. Acho que seria isso. Excelentes dicas, Marcel. Há uns anos atrás, você imaginou hoje estar trabalhando nessa área de atuação com atleta de ponta, de seleção brasileira? Porque muitos profissionais que estão ingressando no esporte, eles têm uma visão, às vezes, que depois de 4, 5 anos, muita coisa muda, o mercado muda, as necessidades mudam, e acaba que você precisa dar uma guinada, uma mudança de direção, e muitos profissionais, às vezes, ficam presos àquele pensamento, àquele objetivo de 10, 15 anos atrás. Então, também ter essa mente aberta para você direcionar é interessante. Lá no passado, como que você imaginava o Marcel de hoje? Ah, falar a verdade, nem nos meus melhores sonhos a gente imaginava isso. A gente sempre quer estar dentro de um grande clube, de repente chegar numa seleção brasileira. Isso são sonhos, né? Mas os mercados são muito concorridos e conforme você vai subindo de nível, acaba se tornando muito mais difícil, né? O que eu, o que eu sempre prezei, né, é que eu nunca poderia fechar apenas no que eu penso. Tentar entender o maior número de janelas, né, de olhar de outras janelas, para que eu pudesse, tipo assim, começar a compreender o que realmente a gente poderia fazer um dia, né? Então, falar que eu nunca sonhei grande, sim, sempre sonhei grande, mas o trabalho do dia a dia, a entrega que você vai, né, no caso, fazendo, os resultados que você vai obtendo, é os que vão te dar a possibilidade de um dia você poder pensar em algo no futuro. Porque, vamos colocar que num mundo, né, se a gente falar que a gente tem 100 profissionais para tomar conta disso, são poucos no mundo. Então, Deus foi muito bom comigo, é muito mais do que as nossas mãos, é sobre Ele, né? E eu vejo que quanto mais você conseguir entregar e não, de repente, só ficar pensando num número lá na frente, é o que te dá a condição de um dia você chegar em níveis maiores, né? Às vezes as pessoas querem começar pelo grande, às vezes as pessoas olham onde os grandes estão e querem ser como eles, só que esses grandes um dia estavam lá naquele lugar fazendo as coisas pequenas, né? Trabalhando com atletas
onde de repente não tinha um poder de imagem tão grande, de repente onde esses atletas em si, eles nem jogavam num clube, mas queriam ter a oportunidade de um dia poder passar numa peneira. Esses atletas em si não eram titulares, então isso existe um processo, né? Eu acho que as pessoas precisam viver esse processo, né? Ter a consciência que o que ela tem hoje é o melhor e ela entregar o resultado para esse melhor, e aos poucos o resultado do trabalho vai te levando para níveis maiores. Eu nunca vi que uma pessoa que nunca trabalhou não chegar num nível mais adequado. Agora, o nível adequado para cada um é totalmente diferente, né? Não é mesmo que o meu, de repente não é mesmo que o seu. Mas trabalhar com o que você tem agora, entregar o melhor com o que você tem agora, e através desses resultados eles deixar falar por você. E essas oportunidades, quando vierem, você vai estar preparado, você vai estar com bagagem, você vai estar com experiência, você vai estar estudando e você vai conseguir assumir um projeto desse e seguir sua carreira com bastante tranquilidade. Boas dicas, então, do Marcel, para você que está estudando, para você que já está graduado, você que já está trabalhando, por exemplo, em algum clube ou dentro do esporte. Muito importante ouvir profissionais de experiência para que a gente também comece a refletir um pouco mais sobre o nosso trabalho, onde estamos, se realmente estamos no caminho certo para avançar cada vez mais. Marcel, foi muito bom conversar com você, tenho certeza aí que o pessoal também tenha gostado. Lembrando, quem está aqui no YouTube, deixa seu comentário aqui sobre o episódio de hoje, deixa seu like. Quem está ouvindo a gente aqui no Spotify e na Apple Podcast, também tem um campo para você colocar aí seu comentário, tá bom? Quem quiser te seguir, Marcel, quem quiser trocar uma ideia com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, te encontra por onde? No Instagram, nas redes sociais? Eu trabalho mais assim, nem trabalho, né? Falar que a gente praticamente não tem tempo, mas a gente tem mais um canal de comunicação pelo Instagram hoje, né? @marcel.duarte. Falar que eu consigo responder todo mundo, eu sou mentiroso, mas eu tento mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no direct. Tem o meu e-mail lá também, né, escrito para contato, que é uma coisa que eu olho com mais frequência. E se eu puder contribuir na medida do possível, estarei à disposição, porque um dia eu tive no lugar dessas pessoas e um dia eu também queria falar com os grandes. Só que na minha época era mais difícil, porque os canais de comunicação eram mais limitados, né? E existia também, às vezes, um outro tipo de comunicação entre as partes. Enfim, não vem ao caso. Mas se eu puder contribuir, manda uma mensagem que a gente pode, de repente, dar uma direção e pode, no caso, facilitar a trajetória de vocês. Legal, Marcel, obrigado pela participação, sucesso aí na Espanha, sucesso no trabalho diretamente com o Rodrigo, e com certeza o seu sucesso também vai fazer com que o Rodrigo continue sendo um grande profissional, traga também resultados tanto para o Real, também para a seleção brasileira, e a gente vai estar sempre acompanhando o seu trabalho também, Marcel. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela torcida, que o seu trabalho seja bastante desenvolvido, porque é isso que facilita, né, os profissionais ter uma direção, ter esse canal direto, esse acesso, que na nossa área às vezes é um pouco mais restrito, né? Desenvolva esse trabalho bem, porque vai ajudar muitas, muitas, muitas pessoas, e isso a gente conseguindo ajudar o ser humano, acho que é a melhor coisa que a gente tem aqui para ficar. Então, mais uma vez, eu te agradeço, estou aqui à disposição, espero poder ter ajudado, quis falar de uma maneira muito mais simples, né? Não tão técnica, porque também o nosso objetivo não era ensinar ninguém, mas sim passar um pouco da nossa experiência do que a gente faz, e a gente está aqui à disposição. Valeu, Marcel, sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero contar também com todos no próximo episódio para a gente continuar aqui tecendo conhecimentos, informações dentro do podcast do Ciência da Bola. Grande abraço.